E aí, família, vamos lá? Tá na hora da repressão, hein? Ó, Tóquio, Kyoto e Okinawa entraram hoje, tá? No estado de quase emergência oficial. Então, a partir de hoje está valendo. Os governadores de Tóquio, Kyoto e Okinawa intensificaram sua resposta à pandemia de coronavírus na segunda-feira, em meio ao ressurgimento de infecções, né? Menos de um mês depois que o Japão suspendeu totalmente o segundo estado de emergência. As medidas de prevenção sobre o que é considerado um quase estado de emergência, sacanagem isso, né? Incluem pedir restaurantes e bares em áreas densamente povoadas que fechem às 20 horas e limitar a participação em grandes eventos a 5.000 pessoas. As etapas vão durar até 5 de maio para Kyoto e Okinawa e 11 de maio para Tóquio. Eu vou fazer uma ressalva agora, tá? Eles colocaram 20 horas, mas isso aí vai ficar a critério de cada governador. Por exemplo, o que está acontecendo em Osaka, que Osaka já está dentro da lei do estado de quase emergência. Tá? Osaka fez o seguinte, primeiro passo, restaurantes na cidade de Osaka fecham às 20 horas. As cidades em torno de Osaka, 21 horas. Então você vê que houve uma diferença aí. Segunda diferença, né, aquilo que o governador de cada estado pode fazer. O Hirofumi, né, fez em Osaka. O jantar com máscara. É um absurdo, eu acho. Mas de qualquer maneira é o seguinte, tá? A pessoa tem que jantar com a máscara. Então, no caso, na hora que ela vai dar uma garfada, uma agulhezada, uma rachada, com racha ali, né, uma rachada na comida, ele vai pegar, né, ou com a pontinha do dedo aqui vai tirar a máscara, só um lado, tá? Colocar a comida na boca, vai colocar a máscara de volta, nham, 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 nham. Ou vai pegar a máscara, jogar para debaixo do queixo, comida para dentro, fecha assim e nham, 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 com a máscara. É meio menokusai, como que se fala em japonês. Mas é lei de Osaka. Tanto que a prefeitura de Osaka colocou 40 profissionais na rua, né, das 40 autoridades da prefeitura ali, para fazer patrulhas, para ver se estão fechando restaurantes, se as pessoas estão cumprindo essa medida de jantar com a máscara, tá? Porque se não for cumprido, multa. Então já viu que a coisa está pegando e varia de estado para estado. Tanto que em Hyogo, em Kobe, também foram colocados patrulhas na rua para patrulhar os restaurantes. Só que lá não tem a lei do jantar com máscara, mas é para cumprir as medidas anti-coronavírus dentro dos restaurantes e o fechamento na hora que o estado de Hyogo marcou. Tanto que Hyogo também está, né, na lei de quase emergência. Então já deu para vocês terem ideia que escreveu não leu o pau comeu agora, né? Por isso que eu coloquei no princípio do estado de quase emergência, a lei do escreveu não leu o pau comeu, porque se as pessoas não acatarem, tá, é multa. Tanto que eu tenho essa matéria de Hyogo também, que está colocando pessoas para patrulhar, tá? Então tem que ficar realmente atento a isso. Ainda assim, os trens estavam lotados durante a hora do rush de manhã, sem qualquer mudança aparente no nível de atividade na área metropolitana de Tóquio. Você vê que vai mudar grandes coisas, né? Alguns expressaram confusão sobre como as novas medidas diferem das etapas do estado de emergência, que também se concentra em reduzir o horário de funcionamento de restaurantes e bares e reduzir o número de funcionários em grandes eventos. Está repetindo quase a mesma coisa, mas com palavras diferentes, disse Chisa Imai, 59 anos, após chegar à estação de Aearo de Tóquio. Não sei qual a diferença entre eles e não acho que será eficaz por causa do aumento de variantes coronavírus, acrescentou Imai, que viajou de Hiratsuka da prefeitura de Kanagawa. Toshitaka Hiroi, 48 anos, que tinha acabado de encontrar um cliente perto da estação, disse: a linha Yamanote, né, no caso de trem, estava tão cheia quanto antes das medidas serem implementadas. Então você vê que não está mudando grandes coisas, né? Vou continuar a trabalhar em casa uma vez por semana e só posso continuar
usando máscara e lavando as mãos para ter cuidado com a prevenção de infecções, disse ele. Em Naha, província de Okinawa, um taxista de 61 anos lamentou a falta de turistas em Kokusai-dori, uma das principais áreas comerciais da cidade. Os lucros caíram desde a pandemia de coronavírus, mas o número de casos de vírus tem aumentado, então é inevitável que a quase emergência tenha que ser implementada. O primeiro-ministro Yoshihide Suga decidiu na semana passada conceder aos governadores das 3 prefeituras autoridade para tomar medidas mais duras para controlar a propagação do vírus, expandindo a lista de áreas para designar Osaka e as prefeituras vizinhas de Hyogo, bem como Miyagi, no nordeste do Japão, até 5 de maio. Então foi aquilo que eu expliquei no princípio do vídeo. Tá? Então cada governador está fazendo as regras da sua maneira. Né? Então se você mora em Tóquio, ou mora em Okinawa, né, ou Hyogo ali, precisa ficar atento o que a lei do governo local ali vai designar como regra, tá? Do quase emergência. Mas o governo central não chegou a declarar um terceiro estado de emergência, aparentemente por causa de uma possível interrupção nos preparos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio neste verão, né? A maldita da ganância, né? Como é que se fala? As medidas de quase emergência ocorrem apesar de um indicador recente do Ministério da Saúde mostrar que as infecções em Osaka, Hyogo, Miyagi e Okinawa atingiram o estágio 4. Tá? O pior nível na escala do governo central que justifica a declaração de estado de emergência. Porque o governo central japonês ele tem um sistema de 6 métricas. Se essas 6 métricas forem atingidas, basicamente teria que ser implementado um estado de emergência automático, para poder conter as infecções ali. Mas você vê, porque por causa dessas Olimpíadas e a ganância humana, você vê que eles não estão fazendo isso. Aí estão colocando o dito do tal do quase emergência, que é o estado de emergência camuflado. Né? Até porque também, se o governo central japonês declarar o estado de emergência, ele tem que pagar aos comércios uma quantia por dia pelo fechamento mais cedo. E se o governo central japonês não declarar, no caso assim, deixar o quase emergência, ele não precisa pagar. Vocês entendem a jogada? Então é muita jogada, é muita palhaçada ali. Né? Por isso que eu falo, a ganância humana é complicada. Eles preferem dar atenção aos Jogos Olímpicos, tá? Que basicamente não vai render quase nada para o Japão, porque não vai ter turismo, né? Não vai ter espectadores estrangeiros. Então a parte de estrangeiros virem para o Japão consumir e gastar durante as Olimpíadas é zero, tá? Pelo menos durante os Jogos Olímpicos. Então vai falar que o Japão está lucrando alguma coisa com isso? Não está lucrando, mas ainda assim quer fazer esse tipo de coisa. Tem necessidade? Palhaçada. Porque eu não sei de onde que o Japão vai tirar dinheiro, tá? Para repor esse gasto que ele está tendo nos Jogos Olímpicos. Porque se tivesse o público estrangeiro, aí nós saberíamos de onde sairia a renda para repor esse dinheiro. Mas como não vai ter espectadores estrangeiros, no caso assim, presenciais, eu não sei de onde vai girar a grana. Tá? Então realmente a ganância humana é meio que complicada. As condições de Tóquio e Kyoto foram julgadas como equivalentes ao estágio 3. As medidas criticadas pelo governo da oposição por serem de difícil compreensão também acarretam multa para as empresas que ignorarem as ordens de redução do horário de funcionamento. Mas a quantidade é menor do que em estado de emergência. Porque ficou o seguinte, tá? Na primeira lista, né, de leis desse quase estado de emergência ficou o seguinte, tá? Poderia se prender pessoas, poderia se multar em até $500 mil comércios e pessoas, tá? que não acatassem as regras do governo. Só que aí a oposição achou que era muito pesado. Tanto que eu tenho esse vídeo gravado aqui no canal. A oposição achou que era muito pesado isso. Falou, não, ou diminui isso aí, ou não, a gente não vai aprovar nada.
Aí foi feita uma revisão nessa lei. Aí essa lei ficou o seguinte, né? Para bares, restaurantes que não atenderem recomendação do governo e não fecharem, tá? Multa de 200 a 300 mil. Tá? As pessoas a mesma coisa, só que as pessoas não vão ser mais presas. Mas se o governo chegar e perguntar assim, uma autoridade local, né? Chegar para o fulano, ó, fulano, você está com coronavírus, tá? Aonde você tem andado, o que você tem feito, qual, né, o seu trajeto. Se a pessoa ela tem a liberdade de negar a opinião dela, de responder a pergunta. Se a pessoa não responder, multa. Se a pessoa também que tiver com coronavírus, o governo falou assim, não, você precisa ser hospitalizado em tal local. Se ela falar assim, não, eu não vou, então tá, você não vai, multa. Tá bem assim a lei. Tá? Então, por isso que essa lei do estado de quase emergência veio muito a calhar para o governo japonês. Porque agora, né, ele meio que força, só que essa parte das multas para as pessoas eles não estão divulgando, eu não sei o porquê. Da mesma forma que eles falam que o Japão está faltando mão de obras, pegaram mão de obras asiáticas, tá? E não divulgaram para o resto do mundo que existe uma lei, tá? Que libera as pessoas, desde que cumpram os pré-requisitos, claro, independente de ser casado com japonês, independente de ter descendência japonesa, tá? Ou algum vínculo com japonês. Podem vir trabalhar no Japão. Tanto que eu tenho lives provando isso, direto do site do Ministério, né? Mostrando ali, tanto que tem vídeos de um camaronês, tá? Eu não tenho vídeo aqui, mas tem no YouTube esse vídeo dessa entrevista com esse camaronês que trabalha aqui no Japão, numa firma japonesa. Ele não tem descendência, ele não tem vínculo com nenhum japonês, não é casado com japonês, ele está trabalhando aqui. Então, por isso que eu falo, falta de informação, né, que o governo japonês assim não está divulgando para o resto do mundo. Então, por isso que nós precisamos correr atrás das informações. E é isso que eu trago essas informações para vocês. Aí acredite quem quiser, tá certo? Aí é outros 500. O governo central introduziu o quase estado de emergência por meio de uma revisão legal em fevereiro. Tanto que eu tenho esse vídeo aqui no canal. Como uma forma de tomar medidas específicas para reduzir infecções e, ao mesmo tempo, manter a economia funcionando o máximo possível. Você vê que nesse ponto ela não difere em nada do estado de emergência. A única diferença é que governadores têm autonomia para fazer leis novas e ele tem um certo prazo, tá, para começar e terminar, e vai ficar a cargo deles, e o governo central japonês não vai precisar de pagar. Então você vê a diferença? Os governadores agora podem designar cidades e vilas para as medidas mais rígidas, ao contrário do estado de emergência completa que cobre prefeituras inteiras. Quando eles falam prefeituras, são estados, tá? O estado inteiro. Suga pediu às pessoas que evitem viagens não essenciais entre as prefeituras, expressando preocupação com a possibilidade de variantes altamente contagiosas do vírus se espalharem durante as férias do Golden Week. O Golden Week está chegando. Para quem não sabe, o Golden Week é aquele feriadão que tem no Japão. O Japão tem 3 grandes feriados, que ele para praticamente uma semana. Uma semana do Japão dá uma parada. Tá claro que não é todo o local que para. Tem locais que, pelo contrário, trabalha-se mais, igual, por exemplo, o Bentoyá. Bentoyá nessa época é uma das épocas que mais se trabalha, porque as pessoas vão para as ruas, vão pegar comidas no Combini, etc. Os bentôs, né, as famosas marmitas no Combini. Então, os Combines, eles aumentam o volume de pedido para os bentoyás para poder suprir essa fase. Então, são a época que mais se trabalha nos bentoyás. São as épocas desses feriados, né? Então, você vê que o Golden Week já está chegando. Até o início de maio, no caso assim, vai começar do final de abril até o início de maio, um dos períodos mais movimentados para as viagens no país. Por isso que eu falo assim, em épocas de Golden Week, por exemplo, igual, geralmente, muita fábrica de carro, ela para. É uma semana parada. Mas em contrapartida, os bentoyás trabalham muito nessa época. Aí depois dá aquela inversão de tempo, né? Cai um pouco no bentô e volta-se a trabalhar muito nas fábricas. Então, por isso que eu falo assim, é muito sazonal.
esse tipo de coisa. Então, você tem que, quando vier trabalhar no Japão, as pessoas que trabalham no Japão, tem que ficar muito atenta à sazonalidade. Porque essa sazonalidade é um indicativo que pode-se ter muito trabalho ou pouco trabalho. Então, não é tudo igual assim um ano inteiro, dependendo. Depende da fábrica, tá? Isso não é regra geral para todos os lugares. Igual, por exemplo, agora está com falta de chips, no caso para carros. Então, as fábricas que fazem chips para carros, você vê que está bombando de serviço independente de ser Golden Week ou não. E esse povo vai trabalhar pra cacete nessa época do Golden Week também, com certeza. Porque eles têm que tentar repor isso. E a fábrica vai estar ganhando com isso. Então é lucro. Então provavelmente eles vão trabalhar pra caramba nessa época também. E aí? Mas de qualquer maneira, segue-se a vida. Então já estão cientes, né? Que agora Tóquio, Kyoto e Okinawa, oficialmente a partir de hoje, né? Está no estado de quase emergência. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.